Pessoas, vou fazer a leitura com vocês para a gente se adaptando como que a FUVEST vai cobrar, né? O motor Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento, é considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 1 mostra esquematicamente o motor Stirling com 2 cilindros. Então você tem 2 cilindros aqui, né? O cilindro frio e o cilindro quente aqui em cima. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado na figura 2, representa o processo em que o combustível é queimado externamente para aquecer um dos 2 cilindros do motor. É o famoso motor de carro, né? Você queima a gasolina e aquece o motor. Legal. Sendo que uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se e contraindo-se. Nessa figura está representado, né, um ciclo de Stirling no diagrama PV para 1 mol de gás ideal monoatômico. Então você tem um diagrama PV, pressão por volume, desse gás monoatômico, cuja quantidade é de 1 mol. Né? O número de mols é 1. E o gás é monoatômico, só tem um átomo, né, que forma esse gás. No estado a pressão é 4 atm. Então anota isso. Então você tem aí que a pressão no estado A vale 4 atm. Legal. O que mais ele falou? A temperatura é T1 igual a 27 Celsius. Então T1 27 graus Celsius. A gente já olha onde que é T1, tá? E o volume é VA. A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume inicial, atingindo o estado B. Então, a partir do A, o gás é comprimido até quanto? 1/3 do volume inicial. Então, o volume em B é 1/3 do volume em A. Certo? 1/3 do volume em A, né, que é o início. Atingindo o estado B, beleza. Na isoterma T1, na curva T1, que é uma isoterma, mesma temperatura, a quantidade de calor trocada é Q1 igual a 2.640 joules. E na isoterma T2, a quantidade de calor trocada aí é Q2, que vale 7.910 joules. Vamos lá, perguntação, determine aí, ó, o volume VA, a pressão PD, a temperatura T2, e considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor, qual a quantidade de calor recebida em um ciclo? Dados. O calor específico de um gás, o volume constante, é 3R/2. Quem é o R? Constante universal dos gases. Tem 2 unidades aí. 8 Joule por mol Kelvin e 0,08 atm litro mol Kelvin. Sabe-se que 0 graus é 273 kelvins, 1 atm é 10⁵ pascal e 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então você tem esses dados todos aqui para você poder trabalhar a questão inteira. Tá bom? Então aqui tem uma questão nível difícil. Tá? Uma questão de física difícil, cobrada, lógico, para quem já está numa segunda fase da USP, lá pleiteando uma vaga, né, que possui aí diversos dados, mas que os temas são gases, termodinâmica e calorimetria. Né? Todos dentro do tema termologia. Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Começar com a primeira pergunta aqui. Às vezes a gente vai ter que dar um zoomzinho para a gente poder ver, ó, o volume VA em litros, tá? Então, olhando aqui o gráfico, você tem esse ciclo, né? Primeiro, seu diagrama PV está aqui. Então, você tem o ponto A, o gás sofre a transformação do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A. Por isso que é um ciclo, né? Tá vendo esse T1 aqui, ó? Você falou que é uma isoterma. É uma curva
cujas temperaturas dessa curva é uma curva isotérmica. Então, todos os pontos que estiverem nessa curva têm a mesma temperatura. E T2, outro isoterma, né? Ó, isotermas. A pergunta é o volume VA. É esse cara aqui, ó. Qual é esse volume em litros? E aí? Como resolver? A letra A, vocês sabem. Como calcularemos o volume VA em litros? Primeira pergunta da questão é esse volume aqui, e aí? Matheus falou lei geral. Não precisa. Mais fácil que isso. E na lei geral é sempre entre dois pontos. Você vai ver que vai faltar sempre dado de outro ponto para você calcular pela lei geral. Só tem lei geral em gases, galera? Pessoas. Lei de Clapeyron. Lei de Clapeyron. PV igual a NRT. Gente. PV igual a NRT. Não quer o volume no ponto A? Você tem a pressão no ponto A? Tem, é 4. Volume do A, você não sabe, o número de mols tá aqui, é 1. Ele falou no enunciado. Aqui você tem que tomar cuidado, né? Qual R você vai usar? 8 joules mol Kelvin ou 0,08 atm? Esse aqui não tá pressupondo pressão. Esse aqui tá. Você usou pressão? Usou, então você vai usar o segundo. 0,08 de R. Temperatura tem que estar em Kelvin, né? Se 0 grau é 273, 27 é só somar 27 aqui, né? 300. Então o volume do A será 300 vezes 0,08 é tipo 8 vezes 3, né? Que é 24. 6, né? Você já nos zerava uma questão de segundo dia de física da prova da USP. Só sabendo isso. Só sabendo isso, só. A letra E é difícil, gente. Não, né? Não é difícil. Só que você vê 7 linhas de texto, você fica assim, ai meu Deus, eu não sei. Para de ser criança. Você sabe. Você só se assusta, é fácil, né? Você é tipo aquelas criancinhas do Monstros S.A., né, que fornece os gritos lá para energia. Você se assusta fácil. Então não se assusta fácil. Para de ser criancinha do Monstros S.A. Você sabe fazer isso. Organiza seu pensamento e coloca no papel. Que isso você sabe. Certo? Vamos ver a B. Vou apagar aqui. Eu não vou ter espaço. Vamos ver a B. A pressão PD em ATM do estado D. Então, primeiro, vai no gráfico e acha o estado D aqui. Beleza, o estado D está aqui. Eu quero a pressão aqui. Beleza? O que eu já sei do estado D? Eu não acabei de calcular o volume VA? Não é o mesmo? Então eu já sei o volume ali. Beleza? Já sei o volume ali. O que mais eu posso pensar sobre o ponto D? Olha o gráfico, por favor. O que você consegue tirar daqui ainda?
Pessoas, olha para o ponto D, certo? Tá olhando, olha bem para ele. O que você consegue falar sobre o ponto D? Além de que o volume é igual ao do A. Acompanhe meu mouse aqui, por favor. Isso, Giovana. Que a pressão no D é igual à pressão no B. Estão vendo aqui, gente? Que a pressão é igual. Vocês conseguem visualizar isso aqui, ó? Olhando o gráfico aqui, ó. Ó. Pressão é igual. Ah, mas o que isso aqui me ajuda? Ô, demônio, olha aqui, ó. Você tá vendo que essa curva pro A e pro B é a mesma curva? Então a temperatura é a mesma? Você tá vendo que o T1 é igual? É uma isoterma? Então, se eu sei que do ponto D eu tenho volume e eu sei que é igual à pressão do B, eu vou fazer a lei geral dos gases de A para B porque eu acho D. Eu não sei. Eu não sei. Lei geral. Lei geral dos gases. Olha pra cá. Não é assim, ó. P, Viti, Povotó, não é? Início e final. Você tá indo de A para B. Ah, então vai ficar assim, né? PA vezes VA sobre TA. Ah, legal. Isso aqui eu sei. Eu cheguei no B, então é PB vezes VB sobre TB. Ah, professor, isso aqui eu sei. Isso aqui é mole. Beleza. O que eu posso afirmar sobre as temperaturas de A e B? Eles não estão na mesma curva que ele falou que é uma isoterma, tem a mesma temperatura, é uma transformação isotérmica. Então, T vai embora. É o mesmo. Corta, corta. Que é o mesmo valor, né? Ele dividido por ele mesmo dá 1. Ah, legal. Eu sei a pressão no ponto A? Ah, eu sei, ó. A pressão no ponto A é 4, então vou substituir. Ah, na A, eu calculei o volume VA. Deu 6, né? E é aqui que tem um problemão da FUVEST segunda fase. Se você erra a letra A, lascou. Por isso que a letra A é mais fácil. Se você erra a letra A, você vai errar B, porque esse valor aqui vai estar errado. Então, cuidado, hein? PB. Ah, mas ele não pediu a pressão no D? Ô, demônio. Olha pra cá. A pressão no B é igual a do D. Você tá vendo? Ó, é igual. Substitui. PB é igual à pergunta que é PD. Ah, eu não sei o volume B. Volume B você leu aqui e você interpretou que o gás é comprimido do A até o B e fica 1/3 do inicial, então o VB é 1/3 de VA. Você interpretou isso. Então é VA, o VB é VA sobre 3, né? Ah, legal. Então vai ficar 4 vezes 6 igual a PD. Ah, quem é VA mesmo? 6, né? 6 dividido por 3. Difícil, hein? Momentos de tensão. 6 dividido por 3, 2. Ó céus. Pressão no D será quanto? Faz a continha, faz. 4 vezes 6. 4 vezes 6. 24. Divide por 2, 12 ATMs. Pronto, calculou a pressão no ponto D. Aí você tem a coragem de falar que a segunda fase da FUVEST ela é impossível. Olha só. Tá aqui, galera. Uma lei geral dos gases. Claro, você teve que tirar do texto que VB é 1/3 de VA, lendo a interpretação de texto. E você teve que tirar que o PB é igual a PD, interpretação gráfica. Ó, bota a cabeça para funcionar. Foi ou não foi a B? A FUVEST só é mais difícil que o Enem porque tem 2 fases hoje, Giovana. Só. Se fosse uma por uma, tá pau a pau ali. O nível de dificuldade é igual. Se fosse só teste, só.
Falo por física, né? Não tô falando pelas outras disciplinas. Sei que matemática na FUVEST é 1 bilhão de vezes pior que no Enem. Mas. Boa, né? Tá pagando então. Não sei agora português, como é que tá. História, geografia, aí eu já não sei. Mas física, primeira fase FUVEST e Enem tá ali. O diferencial é que a FUVEST vai para uma segunda fase, né? Que é a prova escrita. Aí é mais embaçado. Vamos ver a letra C? Aí já acertou metade da questão. Metade da questão já foi. A pergunta agora é a temperatura T2. A temperatura T2, que é a temperatura aqui desta curva, né? Dessa nossa curvinha aqui. Bom, dessa nossa curva aqui, o que você faria para achar a temperatura T2? Esse cara aqui, ó. Que é a temperatura do ponto D e do ponto C. O que você faria, pessoal? A pergunta é o que você faria para achar a temperatura T2? Tá aqui, que é a temperatura do ponto D e do ponto C. O que você faz para achar esse T2? Como é que você calcularia esse T2? Ninguém, gente. Vocês são muito assustados, né? Vocês são muito assustados. Pessoas, olha aqui, do D pro A. Do D pro A é tão bonito, né? Porque o que é igual pros dois? O P é igual, PB vai pra PA. Ó, o P muda. O que é igual? O volume. Volume. Tudo bem, Isa. O volume é o mesmo. Ficou em VA. Então é uma transformação isovolumétrica. Ah, então se é uma transformação isovolumétrica, eu posso usar de novo o PVT por Voltaire, lei geral dos gases. Posso? Lógico que pode. Só que é de D pra A, né? Nossa. Gente, volume não é igual pros dois? Transformação isovolumétrica, manda embora. Você sabe a pressão no ponto D que você já calculou é 12. A temperatura onde o D está é a temperatura T2, que é a pergunta, né? PA, você sabe, é 4. E qual é a temperatura TA mesmo? 27 graus, né? Que é T1 aqui, ó. T1, né? Que eu já sei também. T1 é 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Não é isso aqui? Você tem tudo, gente. Você tem tudo, é só usar o que você já sabe. Deixa eu simplificar o 4 com 12. Dá 1 e 3. Aí vai ficar 3T2 igual a 1 sobre 300. T2 vezes 1. T2. 3 vezes 300, 900.
Achou T2. Pronto, acabou o item C da questão. Difícil? Não é difícil, velho. Você olha pro gráfico e fala, como que eu vou achar pressão, volume ou temperatura? Tem lei de Clapeyron, tem lei geral dos gases e tem primeira e segunda lei da termodinâmica. Não é a segunda lei porque ele não pediu rendimento. Não é a primeira lei porque não falou de energia interna. Não é a lei de Clapeyron porque ele não tá pedindo aí algo em função do número de mols. Então só pode ser lei geral dos gases. É assim que você tem que pensar. É assim que o estudante vai para a segunda fase da FUVEST, pensando friamente. É uma questão ou de calorimetria, ou de gás, ou de termo. Não é termo, esse item. Gases, lei de Clapeyron, não vou escrever número de mols, então é lei geral dos gases. E calorimetria não é, né, porque ele não pediu calor. É assim que você tem que pensar. Ah, mas é difícil pensar assim, lógico que é. Quantas questões de termodinâmica você resolveu? De calorimetria? Ou de gases? Você resolveu 100, foi muito. E 100 é pouco ainda. Para esse tema. Então, tem que treinar. Não tem jeito. Infelizmente tem uma prova. Eu discordo que tem que ter vestibular. Mas é, infelizmente, o sistema educacional que a gente vive. E aí, tem coisas desse tipo aí para você fazer. Último item da questão. Alguém quer comentar algo, alguma dúvida? Algo que não tenha ficado claro? Letra D. Considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor, a quantidade total de calor recebida em um ciclo em joules foi quanto? Vamos lá. Só vamos considerar a parte que o gás recebe calor, ok? Então vamos olhar para o gráfico. Beleza, vamos tentar achar a parte de recebimento de calor. Vamos começar do ponto A. Do ponto A para o ponto B, o que está acontecendo? A pressão está aumentando, a temperatura não está mudando e o volume está diminuindo. É exatamente por isso que a pressão aumenta, né? O volume reduz, se a temperatura não está mudando, mas a pressão está, né? Então, as moléculas se bateram mais, a pressão aumentou, beleza. De B para C, o que está acontecendo? O volume ficou do mesmo tamanho, a pressão subiu. Por quê? Eu saí de temperatura T1 e fui para temperatura T2. Pera, então de B para C, minha temperatura aumenta. Então eu recebi calor. Se meu volume ficou igual, minha pressão subiu, foi porque eu recebi calor. Minha temperatura aumentou. Ah, então um trecho de recebimento de calor ocorre quando? De B para C. Legal? B para C. Eu não sei esse valor. Vou chamar de X, esse calor recebido. Volta pro gráfico. Professor, Oi? muda de B para C por causa que foi bem aí que foi a temperatura 2, não é? Isso, saiu de T1 e foi para T2. Ó. Tá vendo? Tá, Essa curva aqui é T2, essa curva aqui é T1. Tá? beleza. Bom, então B, C já concordamos que recebeu calor. De C para D, o que aconteceu? A temperatura ficou a mesma, né? O gás aumentou de tamanho, por isso que a pressão caiu. Tem mais espaço para as moléculas, a pressão reduz, tá? De D para A, o volume ficou igual. Por que a pressão reduziu? A pressão reduziu porque a temperatura está caindo. Então eu estou retirando calor. Opa! Então o D para A não é a parte do recebimento, é retirada. B para C é recebimento? Sim. Agora você tem que definir A para B e C para D, se é ou não recebimento. O que vocês acham? Eu recebo calor de A para B? Ou recebo calor de C para D? Ou não recebe calor de nenhuma das duas transformações?
Você tem que definir, conceito. A para D, não. A para B, você quis dizer, Duda? A para D é D para A, né? A ordem do ciclo. Não, Duda. D para A cede calor. D para A, eu saí de T2 e fui para T1. No mesmo volume, eu perdi calor. Perdi calor. Não tô recebendo nada. Eu quis dizer que A para B recebe. Não, é isso aí. A para B? É. Olha o que o exercício fala aqui no enunciado, ó. A partir do estado A, o gás é comprimido até 1/3 do volume inicial atingindo o estado B. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é 2.640. Então, de A para B, troquei 2.640. Não sei se recebendo ou perdendo, mas troquei essa quantidade de calor. Na isoterma T2, eu tenho isso aqui. Então, ele está me falando que de A para B eu troquei 2.640 e de C para D eu troquei 7.910. Você falou para mim que eu recebo calor de A para B. É isso? Foi isso que eu falei. Porque a pressão aumenta. Mas a pressão aumentar significa necessariamente receber calor? Ou ela pode aumentar por outra justificativa? Pode aumentar por outra. Volume diminuir, né? Que é o que está acontecendo. Se o volume reduz, as moléculas se batem mais, então a pressão aumenta. Então, de A para B, a pressão só está aumentando porque o volume está reduzindo. Então, se as moléculas se batem mais, eu libero calor. Olha de C para D. De C para D, o volume não está aumentando? Se o volume aumenta e a pressão diminuiu, o que significa aqui? Significa que a troca de calor de C para D é um recebimento. Ou seja, eu sei que isso, eu sei que eu recebo calor de B para C e de C para D. A diferença é que de C para D eu já sei o quanto foi, 7.910. Então é só calcular o calor aqui de B para C, somar com 7.910 e eu tenho o calor total recebido no ciclo. Então, se o gás não muda o estado físico, Q é igual a mc delta θ. Quantidade de calor sensível. Então, nossa quantidade de calor é o X, né? O nosso gás, ele está escrito em função da massa e da massa molar, logo está escrito em função do número de mols. O meu calor específico, 3R sobre 2. E minha variação de temperatura foi eu fui de T1 para T2, né, de B para C. Então, cheguei em T2, 900 Kelvin, menos o T1, que era 300 Kelvin, né? Acabou aqui, né? O N é 1. Agora sim, eu quero a energia em joules, então eu vou usar este R, que está em função de joules. Então, 8 vezes 3, 24, dividido por 2, vezes o valor de 900 menos 300, 600. Então, quanto que eu recebi de calor ali? 24 por 2, 12. Vezes 600. 12 vezes 600, 7.200, é isso, né? Ah, então quanto que trocou total no ciclo? Que é total? 7.200 mais 7.910. Isso me dá um valor de quantidade de calor total de 15.110 joules. Tá aí a resposta da última parte dessa questão. E aí?
Essa D é mais difícil, né? A FUVEST é sempre assim. Aí a B você consegue fazer, a C e a D. A C dá uma dúvida, a D é difícil. A D já é mais treta. Mas, gente, você começa a ficar meio desesperado quando você vê que tudo que estava aqui você já devia ter aprendido, né? Já parou para pensar nisso? Todos os temas que estavam aqui vocês já viram. Calorimetria, termodinâmica e gases. Certo, galera? Bom, finalizamos por aqui, viu?